Autocuidado para mim, no que tange a saúde mental, é esse olhar vigilante e constante, mas não crítico, sabe? Não esse olhar que julga, um olhar mais acolhedor, mais amoroso, mais parceiro mesmo. A minha história com a depressão começa em 2016, com alguns gatilhos muito específicos e com uma depressão diagnosticada clinicamente no final do ano, em dezembro. Foi uma crise super forte, eu passei 3 semanas trancafiada dentro de casa, com muitas idas ao hospital, comendo muito pouco. Eu morava em São Paulo, minha família é de Florianópolis, então eu acabei regressando para ficar mais perto de um cuidado materno, assim, de um suporte mais intenso, porque eu morava aqui sozinha. Foi um dos períodos mais obscuros da minha vida, embora eu costume dizer que eu não troque isso por nada, porque eu acho que talvez essa experiência tão visceral tenha me feito sair desse fundo do poço com um manual de sobrevivência na selva, assim. Eu costumo dizer que algumas coisas ajudaram muito no meu processo de recuperação. Eu acho que um psiquiatra super atento e presente em defesa de uma não medicamentalização da vida, mas que entendeu que naquele momento era muito necessário que eu tivesse uma intervenção química, porque era uma situação muito emergencial. Também tive um apoio psicológico de uma profissional extremamente cuidadosa, que olhava para mim para além de um número na agenda ou de um horário qualquer durante a semana, mas que estava ali com uma presença de qualidade, com afeto, olhando para o ser humano que existia atrás de um nomezinho qualquer. E eu acho que o terceiro ponto muito crucial nessa recuperação foi ter uma rede muito coesa de apoio, de amigos principalmente, que entendiam que eu estava em sofrimento e respeitavam isso, mas que eram lembretes constantes de que aquilo não passava de uma bolha, que não era realidade, que eu estava assim em depressão, mas que a minha vida não estava fadada a ser aquilo para sempre. Eu acho que o grande ponto da virada dessa crise específica de depressão para uma vida muito mais saudável, quando eu olho para mim de forma integral, foi desenvolver um olhar mais compassivo. Eu era uma pessoa super autocrítica e eu acho que a gente acaba jogando isso para as outras pessoas também, porque quando a gente se critica muito, a gente acaba repassando essa crítica para os outros. E eu comecei a olhar para mim com um olhar muito mais amoroso, que era uma coisa que até então eu não fazia. A partir do momento que eu virei essa chave e passei a ter esse olhar autocompassivo, eu entendi que estava tudo bem, mesmo não estando. E que eu ia dar um jeito de sair da situação que eu tinha me colocado. Aceitei que tinha muitos traumas que deveriam ser trabalhados e que muitos desses gatilhos ativavam esses traumas, mas comecei a ser mais parceira nessa jornada, mais amorosa, mais cuidadosa, mais atenciosa. E isso fez uma grande diferença, não só nesse processo com a depressão, mas na vida que eu levo hoje também. Eu acho que tem um ponto muito fundamental quando a gente fala de saúde mental, que é o fato, principalmente para quem tem problemas diagnosticados, de que a depressão ela não vai embora completamente, né? O transtorno de ansiedade ou qualquer outra doença que você tenha sido diagnosticado. Então a gente sofre muito isso de sentir que tem sempre algo à espreita. Por isso que eu digo que a saúde mental é um autocuidado que a gente deve ter constantemente, diariamente. Então hoje, por mais que eu não esteja diagnosticada com uma depressão profunda ou com uma depressão mais leve e que eu esteja recuperada, digamos assim, eu não posso me abandonar à própria sorte completamente. Eu acho que ninguém pode. Eu acho que a gente precisa entender a mente como algo integral. A gente não pode fazer dela um entulho onde a gente deixa todas as coisas sujas, feias, etc. A gente precisa estar sempre autovigilante quanto a isso, assim, porque aquilo acaba se acumulando e uma hora a gente paga a conta, seja com transtornos de ansiedade, seja com crises de pânico, seja com depressão em casos mais sérios, mas também com uma qualidade de vida muito ruim, porque a gente vira refém da própria mente. Eu acho que essa não é a ideia.
Eu costumo dizer que esse autocuidado voltado para a saúde mental tem um caráter político muito forte para as mulheres. Por que eu falo isso? Se a gente considera que o Brasil é o líder do ranking de todos os países da América Latina que mais tem casos de ansiedade e depressão, e aí considerando que nesse número a maioria diagnosticada são as mulheres, a gente percebe que se a gente quer estar estável, seja por uma militância, seja por um ativismo, ou seja por uma simples existência, a gente precisa estar muito bem com a gente mesmo. E eu não estou falando de autoestima, eu não estou falando de romper padrões, o que sim é essencial, é fundamental e eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar sempre. Mas eu estou falando de um mundo mais sutil, assim, de a gente estar flexível às mudanças da vida, mas de também estar firme no próprio eixo. E eu acho que esse cuidado, a gente para, olha para nossa mente com atenção, com amor, com compaixão, entende onde a gente está balançando, pede ajuda quando necessário, ou então internaliza ainda mais e investiga. Eu acho que é esse autocuidado que a gente precisa se munir.